Olá, queridos, a graça e a paz. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro Cristianismo Puro e Simples, do autor C.S. Lewis. Lembrando que nós estamos na primeira sessão, no primeiro livro, e hoje falaremos um pouquinho do terceiro capítulo. O título deste capítulo é A Realidade da Lei. Nesse capítulo, o autor ele tenta nos convencer que esta lei da qual ele vem falando, a lei da natureza humana, a lei do certo e errado, a lei da moral, e aquilo que eu estou chamando também para facilitar o entendimento de leis espirituais de Deus, esta lei é uma realidade. Não é apenas um ideal, não é apenas uma fantasia, não é apenas um fato do comportamento humano. E aqui é um ponto importante a se destacar. O autor, ele deixa claro que esta lei da natureza humana, a realidade dessa lei não está simplesmente no fato observável do comportamento humano. Ou seja, a forma como nós nos comportamos não é o suficiente para declarar a existência dessa lei. E ele usa um exemplo interessante. Novamente, eu quero deixar essa dica para você prestar atenção nas metáforas, nos exemplos, nas figuras de linguagem que o autor usa para mexer com o nosso imaginário. Ele diz assim: você pode descartar uma pedra tendo em vista que ela não é adequada para aquilo que você quer. De repente você quer colocá-la no seu jardim, mas o tamanho dela não é ideal. Então ela se torna uma pedra imperfeita para você, porque talvez o formato dela, o tamanho, não é o que você gostaria. Do mesmo modo, você pode tornar uma árvore imperfeita para você, porque a sombra que ela tem não é o suficiente, de repente, para abrigar toda a sua família. E aí você declara aquela árvore imperfeita. Só que, ao declarar a pedra ou a árvore imperfeita, você não está anulando a natureza da árvore e da pedra. Ou seja, a pedra continua sendo pedra e a árvore continua sendo árvore. Foi exatamente isso que aconteceu com a humanidade. A humanidade, ela se tornou imperfeita. Ela se tornou inadequada para o seu propósito original. Não tem o tamanho certo, não tem o formato certo, não dá a sombra que deveria dar. Mas isso não significa que deixamos de ser seres humanos. Deixamos de ser a natureza para a qual Deus nos criou para ser. E aí ele vai tratar isso nos próximos capítulos, nos próximos livros, como que a humanidade, o ser humano, pode voltar a ser a natureza para a qual foi criado. E entender a realidade dessa lei, que não está simplesmente no comportamento, no fato do comportamento imperfeito da humanidade, é de fundamental importância. Talvez você possa dizer, mas pastor, o ser humano, a humanidade, ela tem bons comportamentos. Volta e meia a gente vê pessoas fazendo coisas boas. Exatamente. O ser humano, a humanidade, ainda possui bons comportamentos. Mas, no geral, nos tornamos imperfeitos. Porque aquilo que o autor já disse, nós não observamos totalmente as leis de Deus. Não observamos integralmente as leis que Deus criou para nos governar. Por isso, nos tornamos imperfeitos. Pois bem, o autor, ele declara então que a realidade dessa lei não está no comportamento humano e também não é apenas ideal, não é uma fantasia, mas a lei é uma realidade. A lei existe, assim como a lei da gravidade existe. E a lei da gravidade não é simplesmente o fato da pedra cair. Quando você olha uma pedra caindo, você não consegue observar a lei, você não consegue observar a existência da lei, mas ela existe, ela está lá e ela está exercendo um poder sobre aquela pedra. Então a lei da gravidade, ela existe, ela é real e ela é muito além do
que observamos, do fato observável. Então, o comportamento humano não é a lei em si, mas é aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos. O tema principal deste capítulo é justamente esse. A lei natural, ela existe e ela diz mais sobre aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos do que o nosso comportamento ou o fato do nosso comportamento. Então o autor, ele prepara já o território, o caminho para o capítulo 4, para o próximo capítulo, onde ele vai falar do que está por trás dessa lei. E aí nós vamos descobrir que o que está por trás dessa lei é o próprio Deus. É uma mente, é uma consciência, é um poder maior do que o da humanidade. Mas aqui nesse capítulo 3, ele diz, a lei existe, a lei é real, ela não é uma convenção humana, ela não é uma filosofia, ela não é um ideal, ela não é uma fantasia e muito menos o comportamento, o fato do comportamento humano. Por quê? Porque a lei, ela diz mais sobre como os seres humanos deveriam se comportar e não sobre como os seres humanos estão se comportando. No próximo capítulo, então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre a realidade dessa lei e o que está por detrás dessa lei. Espero você continue lendo, continue meditando. Dúvidas você pode colocar lá no grupo, ou você pode mandar diretamente para mim uma mensagem, mas é interessante que você coloque no grupo, porque aí a gente vai debatendo, né? E aí a gente vai aprendendo juntos, né? De repente a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas, de outros irmãos. Quando você também compartilha conosco algum entendimento, algo que você compreendeu, que de repente eu não falei aqui nos vídeos e não falaremos nas aulas, é muito importante também, porque serve pra gente, serve como contribuição, né, dos nossos estudos e do nosso aprendizado. Que Deus abençoe vocês, queridos. Até o próximo vídeo.